Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do É do Jogo. Esse podcast que trata sobre saúde, nutrição, treinamento, vida fitness e o que mais rolar de assunto, porque o que a gente quer aqui mesmo é falar sobre coisas genuínas com pessoas bacanas. Eu sou Victor Abs, eu tô no jogo há 8 meses, iniciei meu processo de transformação, decidi que iria chegar aos 40 anos de idade na minha melhor versão. Iniciei por mim mesmo, busquei ajuda profissional e hoje eu tô no processo, tô alcançando. E aí eu até questiono, e a gente vai tratar sobre isso ao longo dos episódios, que são os objetivos, né? O objetivo que eu tinha no início já não é mais o objetivo que eu tenho hoje, e eu paro pra pensar que eu acho que essa parada, na verdade, é pra vida toda. Eu quero falar muito sobre isso, eu sou um apaixonado por prosperidade, longevidade, essa é minha vida agora. Só que eu não podia, quem sou eu na fila do pão para vir tratar com vocês aqui sobre nutrição, alimentação, treinamento. Eu precisava de ajuda profissional para me dar um reforço científico na parada. E a gente, eu com o Renan Almeida e o Leandro, a gente vai seguir tocando um papo bacana com baita convidados. E hoje, no nosso episódio 2, nós trouxemos o jornalista esportivo Alex Bagé. Você conhece ele aí da rádio, você conhece ele principalmente hoje da internet, do YouTube, das redes sociais. E a gente conhece ele por trás ali, né, dos microfones, falando dia a dia, comentando futebol. E hoje a gente veio aqui conhecer ele um pouco mais, como é que é a vida do Alex Bagé, como é que é a preocupação dele com a parte da saúde, como é que ele consegue tocar essa rotina, porque o cara pensa, né? Trabalhar com redes sociais, trabalhar com internet é barbada, mas o cara tá desde cedo até de noite, ligado em toda a informação, cobrindo tudo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, obrigado, Victor. Sabe que eu tô tentando ser fitness, né? É bem complicado de ser. Mas eu acho que o principal é tu procurar saúde, cara. E eu ouvi uma frase do César Flores, que hoje é o, digamos, o meu educador físico, o cara que é o meu personal, que tá sempre comigo na academia. E ele disse o seguinte, cara, o principal, eu me lembro que ele disse assim, nos primeiros acompanhamentos que a gente fez, ele disse, cara, não te preocupa nesse momento com peso de balança. Te preocupa nesse momento com de que maneira a gente vai trabalhar esse teu peso. Porque se tu estiver trocando daqui a pouco 1 quilo de gordura por 1 quilo de massa magra, tu não perdeu balança, mas tu ganhou saúde. E aí tu começa a entender como é que funciona essa equação toda, né? E aí, cara, de alimentação, os meus horários são totalmente complicados, assim, para poder seguir uma disciplina de alimentação. Mas o que eu digo para todo mundo é que quando eu conheci o termo equipe multidisciplinar, aí tudo mudou. Porque daí é tu te preocupar com o todo. Por exemplo, a gente está falando aqui de vida saudável e tal, eu não tinha preocupação com... Por exemplo, hoje eu tenho um podólogo. Eu não tinha preocupação com isso, achava que era só vaidade. Não, na verdade tu tem que ter preocupação, porque o que te sustenta o dia inteiro justamente são teus pés. Então tu começa a ter uma série de cuidados e um entendimento como é que funciona o teu corpo, por que tu tem que te alimentar de uma maneira correta, o porquê que determinado alimento no teu organismo funciona diferente de um organismo, por exemplo, do teu para o meu, as coisas funcionam completamente diferentes. E tem uma parte que depois a gente vai falar e que mudou toda a minha vida, dormir bem. E aí é um capítulo especial que eu quero falar depois, que tinha algo que eu sabia que era uma solução, mas que eu tinha um certo preconceito de procurar, de fazer exame, e quando eu entendi isso, mudou completamente tudo. Mas tu sempre, é atual a tua preocupação com isso, com essa parte da saúde, ou tu já tinha antes? E aí eu pergunto também se... Tá um pouco acima do peso, né? Tá um pouco gordinho. Um pouco é uma bondade tua. Um pouco gordinho. Isso é algo que te acompanha ao longo da tua história, não. Porque tu é um cara que pratica exercício, né? Não, eu tenho até, depois eu posso te mandar foto, tu vai dizer assim, pô, não é o mesmo cara. Eu acabei engordando com o passar do tempo, justamente em função quando eu começo a desenvolver a atividade com o jornalismo esportivo. Porque, poxa, uma cobertura de um Grenal, por exemplo, tu começa ela 6 horas antes e termina 5 horas depois. E nesse período, às vezes, a única coisa que tu consome é água. Claro. E aí tu sai dali cansado, naturalmente. E, geralmente, para o jornalista esportivo, os jogos são muito tarde, né? Vai ter jogo cedo quando é domingo, sábado, feriado, mas geralmente os jogos são muito tarde. E aí tu chega com adrenalina e tu não conseguiu comer, te alimentar ao longo do dia, o que tu vai fazer? Tu vai comer para saciar, né? E geralmente tu já come com os olhos, né? Tu quer botar para dentro do corpo algo pesado. Então, realmente... Gorduroso. Gorduroso.
Isso vai desregulando com o passar do tempo. E aí tem algumas preocupações. O teu corpo, o nosso corpo, na verdade, ele é uma perfeição, né? Porque tudo tem uma coisa tem a ver com a outra, né? Por que tu tem determinados sinais? Por que por vezes tu tá com uma dor de cabeça? Por que por vezes o teu joelho tá avisando que tem algo errado? Só que demora muito tempo para te entender esses sinais e não tratar isso como se fosse, por exemplo, uma banalidade. Então o meu corpo foi me avisando de algumas coisas, eu tive um pico de pressão em um determinado momento, aí eu fui investigar o que estava acontecendo, e aí, se eu pegar dos últimos 6 anos para cá, aí muda completamente porque eu sou avô, né? E aí quando nasceu a minha primeira neta, que é a Manu, que tem 6 anos, e a Belinha, que tem 3, e com uma filha que já trabalhava com saúde, porque a minha filha é doutora em fisioterapia. Então já tinha dentro da saúde uma pessoa estudando, sabendo como é que funciona o corpo e tudo mais, e eu lá, me dedicando, trabalhando, e o meu trabalho sempre esteve acima de tudo na minha vida. Tudo. Inclusive da minha família. Eu sei que isso é errado, mas é assim que eu vivo, não adianta eu mentir. O meu trabalho é a minha prioridade total. Depois do trabalho eu cuido da família e geralmente a minha saúde vai ficar lá no rodapé das prioridades. Aí de um tempo para cá isso começou a mudar, porque daí, poxa, eu quero estar na festa de 15 anos das minhas netas, eu quero levar as minhas netas para Disney, eu quero poder aproveitar com elas uma vida que por vários motivos eu não conseguia aproveitar com as minhas filhas, né? Porque tinha que trabalhar, porque a condição de vida era outra e tal. Então isso começou a me alertar mais. E hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, de endocrinologista, de urologista, de personal trainer, de fisioterapeuta, de osteopata, de uma série de profissionais que me ajudam muito. Então eu já tenho mais saúde nesses últimos anos, mas eu preciso ser mais disciplinado ainda, porque tem um caminho que eu já poderia ter percorrido muito mais. Eu já consegui provar, por exemplo, que fazendo 21 dias... Sabe aquela pancada dos 21 dias das 3 semanas? Eu fazendo isso com a minha equipe multidisciplinar, dá um retorno maravilhoso. Meus exames, eu faço exame de tanto em tanto tempo, todo certinho, para acompanhar gordura corporal, gordura de fígado, exame de imagem de carótida, exame de esforço para coração. Eu tenho todo esse acompanhamento. Mas esse é um grande... É uma coisa antagônica que eu vou dizer para vocês agora. Eu tenho acompanhamento, eu sei como funciona, eu sei que dá resultado, mas eu ainda relaxo muito nisso. Cara, então, o que é relaxar? Não, é que não é só tu, né? É que na prática muitas coisas não são tão fáceis para quem não é hábito, não faz isso a vida inteira, né? Para mim, organizar a refeição, separar os alimentos, requer um trabalhinho, planejamento, mas para mim é muito fácil fazer isso, porque eu faço já há vários anos, já é um hábito, né? E talvez esse hábito só vai ficar mais forte em ti, ô Bagé, quando tu vê mais resultado. Porque tu teve algum benefício de saúde que tu já sentiu. Melhora do sono, quero falar bastante sobre o sono também, porque o sono é uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus pacientes. Mas já vamos falar sobre isso. Mas para eu não perder o raciocínio, tu precisa talvez agora ter mais resultados que te impactem mais, porque é bonito, todo mundo fala, né? Eu quero melhorar minha saúde. Só que chega em um determinado momento, a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, se ela não vê no espelho, na balança, ela não se motiva. Te incentiva, né? E às vezes esse negócio de, como tu disse, 21 dias, ou seja, menos tempo, eu falo para os meus pacientes, cara, vamos tentar ser mais restritivo agora, 2 semanas, dar uma pegada forte, tenta não comer nada fora da dieta, só por 2 semanas, cara. E daí a pessoa perde 2, 3, 4 quilos e ela vê que é possível, que não tem problema no planejamento alimentar, que não é botar um alimento mágico, uma pílula, que é fazer o plano, né? Botar em prática e ter constância. Por isso que é legal ter metas. Bom, melhorei minha condição, melhorei meu sono, estou com mais energia, mais disposição, mas se depois de 1 ano tu não emagreceu nada, tu não tá sempre trocando massa magra e perdendo gordura, que senão tu já tá um bodybuilder já, né? Exato. Então, em algum momento ali, que a tua melhora, eu não te acompanho, né? Não sei como é que é contigo, mas pode ter estagnado. E daí, talvez o gatilho que vai te ajudar, são vários, seja o estético, seja pensar na questão da longevidade com a família, tem várias coisas que vão influenciar. E tem que se apegar no que vai motivar mais. Tu gosta muito de trabalhar, melhorar a alimentação, perder peso vai melhorar a tua performance, cognição, talvez alguma transmissão que tu fique muito cansado, tu vai ficar menos cansado, vai falar melhor, vai ficar melhor. Então, tentar pensar em tudo que vai ser benéfico para te ajudar, não só no, meus exames, porque é importante, mas eu vejo que não é isso que motiva a pessoa. Teu HDL melhorou, é importante para tua longevidade, mas
Tu não sabe agora se ele está 60, 70, não é isso que vai motivar. Agora, se tu sobe na balança e pesou e deu 2, 3 quilos a menos e tu fez tudo certinho, dá aquela sensação de dever cumprido, né? De tipo, cara, eu tô fazendo, tá dando resultado. Então, é legal ter metas assim também, sabe? Para te motivar e quem sabe é isso que vai fortificar o hábito. Muitas vezes a pessoa não fica com aquele hábito, não consegue adequar aquele hábito 100%, porque, enfim, ela não está vendo o benefício tanto, né, como tu poderia. Então, é uma maneira para avaliar, né? Mas, quer falar sobre o sono agora? Não, o sono, assim, eu sempre dormi muito pouco, porque eu sempre acordei cedo e dormi muito tarde, né? E como eu sempre... hoje, o meu foco total é jornalismo esportivo e o meu YouTube ele é voltado para questões de acompanhamento, principalmente do futebol e principalmente do Grêmio, né? Então, são transmissões, são tudo que diz respeito ao Grêmio, eu acabo transmitindo com uma equipe de uma série de pessoas. Mas teve um tempo que eu dividia isso entre transmissão de futebol e transmissão de carnaval. E aí, poxa, carnaval é sempre de noite, é sempre até muito tarde. Então, naturalmente, dormia muito pouco. E eu peguei isso como hábito. Então, para mim, por exemplo, dormir antes de 1 da manhã era praticamente impossível. Meia-noite, nem pensar. Se eu dormisse 11h30 da noite, eu me acordava 1h30, como se já fosse de manhã e perdia o sono. E aí, quando eu passei a ter essa equipe multidisciplinar e eu fui consultar com uma endocrinologista, a primeira coisa que ela disse assim, como é que é o sono? Eu disse, pô, meu sono é completamente ruim, e eu estava tendo já apneia para dormir, né? E era complicado, assim. Minha mulher mesmo dizia, poxa, amor, hoje tu roncou pra caramba. É impossível. E aí, tipo, dormia assim na casa de amigos na praia, os caras acordaram de manhã. Trator! Abraçar minha mulher e disse assim, pô, tu é um anjo. Como é que tu consegue dormir com ele? Os homens roncam pra proteger as mulheres dos espíritos ruins, né? Mas eu também acho. Não, então, a minha mulher é blindada, porque não tinha condição de chegar nenhum espírito ruim. Mas aquilo, eu acordava já cansado, sabe? Eu acordava e disse, pô, se eu pudesse, assim, eu sempre dizia, cara, o dia que eu puder ter condição de não precisar trabalhar de manhã, eu vou ficar em casa de manhã, porque de manhã eu tinha mau humor pra caramba. Não que eu seja a pessoa mais bem-humorada hoje em dia, né? Mas já melhorou muito. E aí essa endócrino me passou para um pneumologista, e ele fez a requisição de alguns exames, e um dos exames que ele me pediu, eu dormi uma noite num lugar chamado Clínica do Sono, aqui em Porto Alegre. E, cara, os médicos já me pediam esse exame há cerca de 5, 6 anos atrás. Eu, poxa, cara, não tem tempo de ir para uma clínica, ficar lá a noite inteira. Pô, Tu dorme lá a noite toda. Dorme lá, ficar sem celular. E os caras, impossível, inventa outra coisa. Cara, não sou eu que invento, eu só estou seguindo protocolos. A medicina é assim. Tem pessoas que inventam e os outros médicos vão seguindo e tal. E aí, só que eu fui fazer, cara. Ela disse assim, tu tem que fazer. Esquece, vai lá, faz, tu não vai te arrepender. E aí, poxa, é muito estranho, porque tu leva pra lá teu travesseiro, se tu quiser, cara, é uma casa, é num ambiente de casa, não é num ambiente hospitalar, é como se tivesse uma casa com várias suítes. Então, tu chega, por exemplo, 9 da noite, aí te preparam, te deixam mais tranquilo. Aí tem um período lá de uns 20 minutos que é só colocando fio no teu corpo e na tua cabeça, é assustador. Parafernália, né? Parafernália. Os caras, como é que eu vou dormir com tanta coisa? Eles, não, Pajé, fica tranquilo, porque tu vai ver, é tranquilo. Tu vai dormir melhor que dorme na tua casa. Eu disse, cara, impossível, porque eu durmo olhando o celular. Eu disse, não, a gente vai te dar um tempinho pro teu celular. Não, mas eu durmo com TV ligada. Não, TV tu já viu que nem tem aqui. O cara começou a conversar comigo, o médico lá pela Vários gatilhos, né, que pioram o sono, né? Total, tu fica ligado o tempo inteiro, né? E aí ele pegou e disse assim, cara, vamos fazer um acordo. Eu vou te dar 15 minutos para te mexer no teu celular, se tiver que responder alguma coisa, responde. E aí depois eu vou combinar contigo, não vou tomar o teu celular nem nada, só que daí eu quero que tu não mexa mais no celular e durma. A gente vai ficar monitorando o teu sono a noite inteira. Eu disse, não, pô, fechado. Aí deu 15 minutos, ele chegou, Bagé, bora agora? Vamos lá. Pagou luz, tudo mais. Aí eu dormi naquele dia com a barriga para cima, porque eu não imaginava, porque assim, fio por toda a cabeça, sabe? Não é nada que te machuque, nada. É que no primeiro momento fica desconfortável, tu tem medo de mexer, aquilo descolar e tal. Beleza, fiz o exame, cara, dormi a noite inteira. Noite inteira, até porque tava tranquilo, né? Não tinha TV. Aí, 6 e pouca da manhã, eles me acordaram, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá. Terminou o exame. Retiraram. Quando ficou pronto o exame, eu marquei a consulta e fui e sentei com o médico. Pô, o cara olhou assim pra mim e disse, cara, tu tá de sacanagem.
pera aí que eu conheço o médico que fez aqui, eu vou ligar para ele agora, tomara que ele me atenda. O cara fez uma videochamada e o médico atendeu. Ele disse assim, cara, acho que tem alguma coisa errada no exame do Bagé aqui. E o cara disse, não, meu, o exame dele é ruim mesmo, né? Não dormiu. Aí eu fiquei olhando pro médico, né? Ele não Fiquei olhando dormiu. pro médico, ele disse, olha, aí o médico que estava na Santa Casa, no complexo, ele disse assim, cara, é dos piores exames que eu já vi, sei lá, em 20 anos de medicina. E aí o cara da clínica respondeu para ele, cara, ele tá no top 3. Eu tenho mais uns 2 assim nesse nível, mas não sei se ele não é o pior. E eu adorando a conversa, né? Eu disse, como assim? Aí ele disse, não, cara, eu vou te traduzir em alguns números. Tem alguns que tu não precisa, não tem por que eu te falar porque tu não vai entender, mas tem alguns básicos aqui que tu precisa entender. Ele pergunta assim, quantos minutos tem uma hora? Eu disse, 60 minutos, né? Pois é, tu tem, durante uma hora, 86 apneias. Caralho. Eu disse, como assim, cara? Sim, tu tem 86 apneias dentro de uma hora, tu tem mais de uma apneia por minuto. Então, cara, se tu imagina ter uma apneia por minuto, é muita coisa, seriam 60, tu tem 86. Cara, o exame é muito completo, então dá os movimentos, eles têm os vídeos de quantas vezes tu te movimenta, perna para um lado, braço para o outro. Tu é filmado a parada? Tudo filmado. Eu disse, cara, Já fez? eu não sei como é que a minha mulher dormia, porque se ela resistisse ao ronco, tinha braço para um lado, perna para o outro, pô, eu sou um cara de 1,92 m, cara. Então, eu digo, cara, é impossível. E eu digo, tá, me entreguei, isso aqui tá muito feio, né? E aí ele começou a me explicar, cara, isso aqui vai te causar um problema assim, começou a falar do meu coração, do meu pulmão, tu não descansa, tu dorme, é como se a tua máquina não desligasse. Cara, não dá, não tem como tu fazer assim. Um dado legal para complementar, Bagé, para quem estava ouvindo, pessoas que dormem menos de 5 horas têm uma taxa de mortalidade muito mais alta. Eu dormia, Muito mais alta. eu dormia muito menos de 5 horas. E aí o que ele me leva? Aí ele me manda para uma empresa, né? Que é especializada nessas máquinas, né? Que O CPAP. manda pro CPAP e tal. E aí, pô, e aí tem a questão do tratamento, né? E do atendimento, que eu acho que muda tudo também. Porque daí, pô, tu tem acesso a fisioterapeutas, o cara me explicou, cara, não compra tua máquina agora, tu precisa te adaptar primeiro. Tem gente que leva uma semana, um mês para se adaptar. Cara, por sorte, assim, eu me adaptei na primeira noite. E a primeira noite eu dormi e eu acordei muito, me sentindo bem. E a minha mulher disse assim, compra a máquina. Ela disse assim, tu não roncou Acho que em dá nenhum pra entender a momento. motivação Mas daí, dela, tipo, né? é uma máscara. Cara, que cobre é o como se rosto. fosse, sabe aquele filme do Top Gun? Que é como se fosse aquela máscara, só que ela pode parecer assim muito invasiva. Cara, ela é muito tranquila, porque na verdade ela precisa ter algumas braçadeiras para que não caia durante a noite. Mas é algo elástico, é anatômico, é perfeito, assim, não incomoda. E essa parte do respirador, ela pega só o teu nariz. Então é como se ela jogasse, digamos, ela joga oxigênio, tá? Eu posso estar falando alguma bobagem aqui, mas ela joga ar no teu nariz e isso faz com que tu não respire pela boca. Porque se tu tenta respirar pela boca, te dá uma sensação estranha. Então o teu próprio organismo se adapta àquilo que tu vai respirar só pelo nariz. É extremamente silencioso, é como se não tivesse nada ligado. Tem muita gente que cria uma lenda, não, meu pai comprou, não se adaptou porque é barulhento. Não, não é barulhento, se é barulhento tinha alguma coisa errada. Então tu passa a dormir, cara, tu dorme a noite inteira, porque pode parecer estranho, tá? Porque ela tem um tubo, como se fosse O cara não se enforca? um canudo assim. Não, é muito Porque tu vai tranquilo. dormir de frente. É, assim, tu ó. dorme mas de tem que frente. dormir de barriga pra cima. Não, vira de lado. Dorme de lado, tu só puxa, tu acostuma. Tu só não vai dormir, obviamente, com... Claro. Se tu dorme de bruço, não vai dar, né? Porque o respirador tá aqui. De lado, vira pros dois lados, tu te adapta tão facilmente que essa própria mangueira que tá ligada a ela é muito fácil. Então tu só puxa, não tem barulho. Aí, poxa, tu liga ali, deu vontade de ir no banheiro, acordou. Tu aperta ali, ela como se desse um pause, tira normal, vai no banheiro, volta. Assim é a minha vida, cara. Eu ponho, vou pra praia, vou pra casa de amigos, vou viajar. É uma malinha, uma coisa pequenininha, ponho na mala, me acompanha em tudo que é lugar. É tranquilo demais. E aí na primeira semana, ou nos primeiros 15 dias, remotamente, os fisioterapeutas têm acesso à forma que tu dormiu. Então, para vocês terem uma ideia, eu saio de 86 apneias por hora, não estou dizendo por noite, né? Por noite era um absurdo. A cada hora eram 86. Na primeira noite, eu tinha de 2 a 3 apneias por hora. Olha o que sai de 86 para 2 ou 3. Justamente porque era a primeira noite e eu ainda não estava adaptado. Mas, cara, nunca mais parei. Na segunda, terceira noite eu já estava completamente adaptado, comprei a minha máquina
E, cara, mas os mudou minha caras vida. conseguem monitorar pela máquina a parada. Sim, porque ele tem um acompanhamento remoto, né, por um chip. Então, o cara no outro dia, ele te chama nas primeiras 15, 20 dias, eles te chamam, aqui o fisioterapeuta tá. Por exemplo, o cara já me dava isso. Poxa, olha só, tu tinha 86 apneia por hora e hoje tu tem de 2 a 3. Aí ele vai adaptando, porque tem vários tamanhos de máscara, né? Eles, cara, vamos trocar, tu tá com o grande, tá escapando, vamos botar o médio. Aí tu coloca o médio, já não... Tanto que hoje... É só se eu chamar eles não me chamaram mais porque estabilizou, entendeu? Eu uso lá, tá tudo já pré-programado, cara. E se não usar, ferrou. Se não, Ou se é não um usar- processo de cura? Não, aí que tá, isso é importante dizer. Ele não é cura, ele vira como se fosse uma prótese, que vai te acompanhar pro sono pro resto da vida. Por exemplo, me dá mais qualidade de vida, eu acordo... Cara, eu ponho o relógio despertar às 6h40 da manhã, todo dia, 6h30, 6h20, eu desperto naturalmente e desligo o despertador do celular. Não preciso mais do despertador do celular. E acordo num outro clima. Cara, mudou minha vida completamente. Eu até brinco com eles a última vez que eu estive lá, que eu faço publicidade para eles de graça. Porque eu tô É vendendo verdade. isso para os meus amigos sem ganhar a comissão deles. Sabe? Eu tô conversando assim, cara, tu tá precisando de uma máquina. Não, só um pouquinho, eu uso. Aí mostro, vou lá no quarto, pego, mostro, explico para os caras como é que funciona. Porque, cara, muda a vida realmente. É um troço absurdo. Foi o melhor investimento que eu fiz. Sabe que o cara dormir bem tem influência direta com a produção de testosterona, né? Quantidade de testosterona. Eu acho que tudo, né? E aí talvez também a testosterona chegar em níveis mais elevados também explica um pouco o bem-estar do cara no outro dia. Cara, não, sim, mas não vem por isso. Do Bagé há várias outras coisas. O estresse que o cara fica em não dormir bem total, cara. acaba com a pessoa, agita, né? E É que às vezes o cara não sabe que não tá dormindo bem, né? Eu sabia. O cara sabe, porque tu acorda cansado, né? Despertar ele entrega, né? E outra Despertar coisa, cansado, procura muito da placa do- esquenta, pelo assim. Muito do ganho de peso das pessoas vem do sono estar ruim. É. Porque tu desregula hormônios que mediam fome, saciedade. A pessoa que dorme mal tem mais vontade de comer fora da dieta. Daí não é só aquela questão do desejo, é um desejo até fisiológico, porque o teu corpo está pedindo que tu, enfim, está pedindo, tu tá com a grelina, com o hormônio intestinal desregulado, ele pede com que tu coma mais, aí tu vai brigando, aí tu tá mais estressado porque tu dormiu mais, é tanta coisa que o cara... Te irrita, Pô, né? vou comer isso aqui e já era, né? Aí a pessoa já não treina, já não tem o gatilho do treino. Então, tem várias coisas que influenciam. Então, por isso que eu disse lá no início que sono é uma das primeiras coisas que eu pergunto. Porque se o cara não tá com sono bem, não adianta eu ficar falando da dieta e do treino com o cara, porque ele não vai conseguir fazer nada 100%, né? Então, e tu não perdeu peso depois que começou a Tudo utilizar mudou, cara. ele? Tudo mudou. Temos de perder peso, de acordar melhor, de acordar mais cedo, de acordar menos cansado, de não sentir sono ao longo do dia. Poxa, ou eu tô dentro de um estúdio, ou tô em alguma reunião, ou eu tô sempre girando, né? Então, poxa, eu dirijo praticamente o dia inteiro, me deslocando de um lugar para o outro. E eu moro na região metropolitana, então naturalmente eu já vou ter ali 30 quilômetros para circular todo dia, de chegar em casa e voltar para a capital. E aí teve vários dias, sabe, de tu sentir sono. E disse assim, pô, o que é isso, né, cara? Porque tu sentir sono enquanto tu tá dirigindo é um alerta que te assusta. Sonolência, tá bocejando praticamente ao longo dos dias. Claro, eventualmente vai acontecer. Tem dias que, por obviedade, tu acaba dormindo um pouco menos. Mas até nos momentos que eu tenho que dormir menos, eu tenho um programa com a ProHub todos os dias 9 da manhã. Então tem que chegar no estúdio às 8 para organizar tudo. Poxa, tem dias que a jornada esportiva vai terminar 2 da manhã. Até baixar a adrenalina, tomar banho, comer alguma coisa, tu vai dormir 3 e pouca. Para acordar, tu vai dormir 3 ou 4 horas. Mas mesmo dormindo menos e com o aparelho... E claro, a pergunta do Vitor, se eu não usar, eu vou roncar normal, entendeu? Vai ter o ronco, principalmente cansado. A diferença é que usando não tem ronco, independentemente se tu tá cansado ou não. E tu dorme, sabe? É como se fosse... ele é um auxílio, né? Da tua respiração. E o que tu faz de atividade física? Cara, eu jogo bola, eu sempre joguei bola. Eu jogo bola, eu faço futebol, eu me mexo pra caramba, cara. O grande problema da minha vida hoje ainda é comer errado, sabe? Mas isso é um pouco por causa da tua rotina também, né? Mas é que tá, mas até pela rotina eu meio que já deixei como se fosse, sabe? Uma desculpa, tipo... como se fosse uma bengala. Cara, é que eu como errado por causa disso aqui. Mas é tipo assim, tu chega às 2 da manhã de um trabalho, de uma narração e, vou pegar um fast food. Coisa desse tipo ou não? Por exemplo, se tu tá no estádio, hoje, por exemplo, eu não faço tanto estádio, né? Mas, por exemplo, até bem pouco tempo, quando fazia estádio,
Cara, o estádio não vai ter uma salada para te comer, vai ter o pastel, vai ter o cachorro-quente, é sempre alguma coisa mais pegada e pesada. Mas eu acho que mais a questão do ajuste, por exemplo, eu converso muito isso com a minha nutricionista, porque ela é casada com um cara que foi jogador de futebol, inclusive do Barcelona, que é o Fábio Rockenbach, né? E ela sempre me diz assim, a Gia, ela sempre diz assim, Bagé, não adianta a gente fazer, não adianta eu colocar para ti aqui grão de bico se eu sei que tu não vai comer grão de bico. Então a gente vai adaptar algo que realmente tu goste de comer, que tu sinta vontade de comer. Então a gente sempre negocia algo para que não tenha que fazer uma dieta mirabolante, entendeu? Só que o meu grande problema é esse de adaptar, entendeu? O dia que eu conseguir afinar essa situação de pelo menos chegar a 80% da adaptação da alimentação, sabe? Porque, por exemplo, tem dias que eu consigo fazer bem. Eu vou lá, no meio da tarde eu passei por casa. Pô, eu faço lá o meu whey, dou uma enganada lá de cortar uma banana e botar junto, bater e tal. Então eu consigo me adaptar a essas coisas, mas eu preciso transformar da alimentação a rotina que eu transformei, por exemplo, cuidado com o sono. Tem que levar no carro, tem que ter na empresa, tem que ter nos lugares que se for... O cara que convive com o Bagé, várias vezes o cara passa o dia inteiro com o Bagé. Cara, tu não vê o Bagé comer, cara. Às vezes não como, cara. Cara, tu não que vê é o outro Bagé erro. comer, mano. Ele passa tomando café, Mas entendeu? como é muito comum tu ver alguém que não come nada o dia inteiro, tá com sobrepeso e obesidade. Em algum momento essa pessoa come, às vezes não é nem naquele dia, mas daí quando vai comer no outro dia alguma coisa fora da dieta, a pessoa come uma quantidade muito grande. Come errado, né? E come coisa muito calórica. E então... Tipo, se o cara enfiar o pé na jaca no dia seguinte, não comer nada no dia, no outro dia faz 6.000 calorias. Eu pego isso e divido ao longo da semana, tá ligado? Pra ter uma média. Eu achei que era diária a parada. Diário não dá, né? Como se fosse um reset. Acabou o dia, não sei. Começa Dormiu, do zero. acordou, era 2.000 calorias. Filho, ó, vou fazer uma... Sabe que eu sou rei da analogia, né? Vamos fazer uma analogia. Tu tá com o teu carro, o tanque vazio. Aí no dia seguinte, tu vai encher o tanque, tudo certo. Aí tu consumiu ali, passou 2 dias, o tanque vazio de novo. Tu vai encher e vai transbordar o tanque, entendeu? Isso é reserva, isso vai acumular. Na verdade... Eu achei que era mais matemático, tá ligado? Eu tinha 2.500 de ontem que eu não consumi. Se eu consumir 5.000 mas hoje... Que bom se fosse assim. Mas é porque o corpo não aproveita da mesma maneira. Exato. O corpo ele sim. sempre vai estocar, mas se ele comeu hoje certinho as calorias, vamos supor que a dieta do Bagé tenha 2.500 calorias, e ele treinou, então ele vai usar uma parte da proteína para síntese proteica, para reparação. Quando ele comer 5.000 no outro dia, aquela inanição do outro dia, além de ter sido ruim para a massa muscular, nutricionalmente, vitaminas, minerais, intestino, no outro dia ele vai ter um excedente calórico que o teu corpo só vai estocar. Então vai ser um excesso muito grande, vai virar tudo reserva. Exatamente. Mas é que nem ali eu estava respondendo para o Vitor e mudei de assunto. Eu tenho personal trainer, eu tenho plano de academia já para fazer isso, só que, cara, são duas coisas. É a questão da alimentação e a questão da minha prioridade de conseguir... Trabalho. Eu cuido de muita gente, eu costumo dizer. Eu venho de uma família extremamente humilde, graças ao meu trabalho e tudo mais, eu comecei a mudar isso. E eu tenho muita gente para cuidar. E aí, todas as vezes que eu falo isso, o profissional que está do outro lado diz assim, pois mas se tu não cuidar de ti, daqui a pouco não tem ninguém para cuidar deles. Então, essa prioridade que falta dar esse ajuste. Eu brincava sempre com o Vitor quando ele começou ali a postar logo cedo de madrugada ali, né? Aí eu disse, o que eu vou ver? Fazendo fisioterapia aí, levantando 2 cartões de crédito de peso e tal. Mas por quê? Porque naturalmente, até no brincar, na cabeça dele lá funciona. Pô, os caras estão vendo o que eu estou fazendo. Então eu faço atividade, só que daí entra esse problema. Tipo, 6h40, 6h40 levando, não sei o que, banho, arruma as coisas. Pô, toma café da manhã, não. Carro, vambora. Aí se tem um Iopro, alguma coisa lá, eu pego. Daqui a pouco eu esqueci de comprar no mercado, eu não tenho aquela, opa, já esqueci, então tem que comprar hoje. Não, daqui a pouco fica 2, 3 dias sem comprar. É esse relaxamento que eu destacava no começo. Porque daqui a pouco tem dias, sair dali, cara, vou pra academia, sei lá, 3 da tarde. Já tem lá o meu horário 3 da tarde separado com o César Flores, que é o meu personal. Mas aí o Vitor me chama. Bagé, cara, a gente tem que ver que a gente está fazendo a transição de estúdio. Pode ser agora? Pode, eu não penso 2 vezes. Eu tenho que começar a dizer assim, Vitor, hoje não dá. Ou nós vamos fazer 5 da tarde porque eu preciso ir lá na academia. Então esses são os 2 ajustes que eu ainda estou trabalhando. A alimentação e colocar. O condomínio que eu moro, poxa, tem uma academia gigantesca. Então daqui a pouco, se não deu para ir na academia que eu tenho plano durante a semana, poxa, chegou,
Leva mais 30 minutos para dormir e vai lá fazer uma esteira. São esses ajustes. Só que daí eu cheguei em casa, eu tenho um estúdio montado em casa, surgiu alguma coisa que eu não consegui fazer de demanda na rua, vou pro estúdio, trabalho de novo. Tu é workaholic mesmo. Eu sou maluco nisso, coisa, cara. Bagé. Dentro desse contexto aí que tu estás falando, qual é que é a tua frequência de constância de treino na semana? Assim, o plano é 3 vezes. O plano é 3 vezes por semana, tá? O meu plano, pessoal, eu posso fazer todo dia lá, mas pelo menos 3 vezes por semana. Mas quanto tu consegues fazer? Nas últimas 2 semanas eu consegui 2 dias na semana e um futebol que eu sempre faço. Então 3 vezes na semana atividade física vai ter de qualquer jeito. Faz 2 semanas que eu não consegui no meu futevôlei. Porque o normal seria o quê? Seria as 3 vezes de academia, pelo menos um futebol da quinta-feira e 2 vezes de futevôlei. Esse é o meu pacote premium que eu teria que estar fazendo, porque tem já tudo separado para fazer. Mas aí 2 últimas semanas não fui no futevôlei, mas fiz 2 vezes pelo menos da academia e fiz o meu futebol da quinta-feira. Na semana, fez 3? Na semana, 3 eu faço com certeza, que são no pior dos piores, 2 dias de academia e o meu futebol, que é categoria subóbito lá, mas dá pra suar bastante. Tá, Pô, a gente tem um atacante de 70 anos com prótese de quadril, né, cara? Mas se o Bagé ou se o cara não consegue manter a rotina de treinos cara, assim que... não, eu quero dar desculpa. Não, realmente, eu acompanho o cara, é meio complexo a rotina mesmo. O cara não tem condições de ter um jeito de emagrecer se o cara não cumprir protocolo de treino. Emagrece. Eu tive paciente, mulher, um caso bem específico, os dados, que ela baixou de 94 para 70 quilos em 14 meses, daí não foi em 3 meses, em 4 meses, sem fazer nada de exercício, zero musculação, zero cardio, não por falta, né, de incentivo ou de cobrança, mas abaixou, porque ela seguia a dieta na régua. É claro, a rotina é diferente, né? Uma pessoa está andando de carro para o lado, para o outro, enfim, mas só para dizer que fisiologicamente dá sim para emagrecer fazendo nada de exercício. Não é inteligente fazer assim, é pior, vai demorar mais, vai ter outros impactos que são ruins, fora que o exercício não é só pela questão de emagrecimento, saúde articular, muscular, enfim, da partes metabólicas também é bem importante. Mas é para o cara não botar a desculpa de que eu não faço nada de exercício, eu não consigo emagrecer por causa disso. Claro que dá. Agora, se o cara fala assim, eu quero ficar com o abdômen definido, daí é outros 500. Agora, se o cara quer emagrecer, dá tranquilamente. É interessante eu ver esse relato do Bagé, porque isso nos faz refletir sobre a vida real, né? A grande dificuldade, muitas vezes, no processo, ou que torna esse processo mais lento, é adaptar a rotina. O cara que tem uma rotina pesada... Eu no início, quando eu comecei a rotina de treino, emagrecimento, cara, era uma época que eu era plantonista, eu fazia, às vezes, 90 horas de plantão na semana, entendeu? Passava 4 noites fora de casa. E claro que isso dificulta, né? Porque, tu tem que organizar a alimentação, né? E às vezes tu tá sozinho nessa brincadeira. Aí, tem que organizar a marmita. Tá, porque a maioria das pessoas sabe, na verdade, o que precisa ser feito. O Bagé falou tudo ali que precisa fazer, né? Exatamente. O Bagé ele já tá entrando em termos técnicos. O cara já pode vir participar com a gente aqui. Já tem uma equipe, né? Ele tá num nível muito muito avançado. Eu sei o que tem que fazer e não fiz. Mas a verdade é que a vida real é diferente, cara. Não adianta. Tem toda essa questão assim. O cara vai sair correndo, sai 6 horas da manhã, passa o dia inteiro na rua. Como é que vai organizar a comida? Outra, eu tenho que pesar minha alimentação. Mas eu só como fora. Como é que eu vou pesar minha alimentação? Né? Seria ideal treinar, sei lá, musculação 3 vezes por semana, 2 cardio por semana, para ser o padrão ouro. Quem consegue fazer isso às vezes? Né? Mas não é impossível, tá? É possível, claro, agora a questão de adaptação, e muitas vezes, às vezes, o processo ele vai ser mais lento, mas ele vai acontecer. É sobre prioridade, né? Sim. Vai ter, enquanto não virar, ter algum nível de prioridade na vida, para algumas pessoas que estão num contexto com sobrepeso maior, obesidade, vai ser mais difícil, né? Mas a pessoa que é um resultado pequeno, perder 1, 2, 3 quilinhos, mas agora quem está num contexto, né, de obesidade, um sobrepeso muito elevado, se não botar por um tempo na vida, não precisa a vida inteira, mas se não botar um tempo, priorizar isso e colher e ver os resultados e aquilo motivar, vai ser difícil, porque a chave não vira, porque a pessoa não consegue fazer 70%, ela faz 10%, ela consegue fazer 70%, ou ela vai fazer 90%, ou ela faz 10%, 20%, e às vezes fazer
equilibrado, como a gente gosta de falar, tá equilibrado, às vezes eu como fora, às vezes não como fora. O equilibrado não te tira ali da homeostase, ele te deixa estagnado. Porque tu tá comendo bem alguns dias, outros não. Parece que tu tem aquela percepção de que não tá exagerando, que tu melhorou, e de fato não deve ter melhorado, tu ou qualquer outra pessoa que está nessa condição, mas ela não sai do lugar. Por quê? Porque não virou a prioridade. E às vezes, as poucas vezes que sai da dieta, aí eu saio pouco, mas come uma coisa muito calórica, não treina tanto, aí vai botando uns detalhezinhos e a pessoa acaba ficando estagnada, né? Então, em algum momento vai ter que, como tu disse, cara, esse horário XYZ é inegociável, eu não vou deixar de fazer o meu exercício, né? Porque se eu deixar para treinar de noite, quando eu chego em casa eu mato. Então, se eu deixar para ir de noite eu mato, então eu não vou faltar o meu treino das 3 horas. Tem que pensar em coisas assim, sabe? Esse pensamento aí que tu está dizendo, Renan, realmente foi uma coisa, para mim foi um marco também, né? Naquela época de rotina pesada, não dormi direito, passei a noite inteira de plantão. E aí, aquela coceirinha de matar o treino. Quando a gente muda o pensamento e pensa assim, mas só um pouquinho, para eu fazer aquele plantão eu preciso ter saúde. Uma coisa puxa a outra. Né? Então, hoje para mim, e mudou a minha vida quando eu comecei a pensar dessa forma, faça chuva, faça sol, me ligou, morreu a tua mãe, sabe? Tô exagerando, né? Mas assim, cara, desculpa, depois eu vejo isso que agora eu vou treinar, entendeu? E aí isso mudou. Né? Nem que seja um treino meia boca, né? Cara, como eu falei na outro podcast, treino ruim é que não acontece, né? Porque, cara, o pior é perder o hábito. Quando tu perde o hábito, daí é complicado. Então, cara, vai, treina mais ou menos, dá menos gás, mas não perde o hábito de ir para academia. E às vezes o cara acha que está cansado e que o treino vai ser ruim e sai um treino muito melhor do que espera. Deixa eu perguntar, tu conviveu muito tempo com atleta de alta performance, né? O que tu acha que os caras têm? O que funciona de diferente na mentalidade dos caras, que os caras conseguem chegar ao absoluto desempenho, à condição física tecnicamente sempre ideal? Que tu tem Cara, varia muito de atleta para atleta. Por exemplo, eu tenho relação com o atleta de hoje, com o atleta de hoje que a gente sabe que ele não vai muito longe, a gente conversa com ele, ele está sempre dando uma desculpa, vai chegar sempre no mesmo ponto, que é a dedicação, né? Dedicação, disciplina, aí cada um adapta de acordo com a sua necessidade. E ex-atletas também que pararam de jogar e os caras comiam muito, mas como os caras queimavam muito e treinavam muito, ele desgastava. Aí o cara parou de treinar muito, ele continuou comendo muito ou bebendo muito, ele vai descer a ladeira. Eu acho que tem os dois casos, mas a gente vai chegar sempre no mesmo problema. É a dedicação. Aquele que entendeu que ele precisava se dedicar, que por mais que nenhum jogador gosta de treinar, ele treina porque é obrigatório. Tanto que os próprios preparadores físicos começaram a meio que enganar eles, né, de fazer treinamento que tinha bola. Porque daí com a bola parece que o psicológico do cara, não, hoje não vai ser físico. Não, era um físico, mas a diferença é que tu finalizava com a bola. E usava um pouco mais da tua capacidade muscular. Então acho que tem todos esses lados, mas tu vai chegar sempre num ponto. Cara, tu vai ter que te dedicar. Em algum momento tu vai ter que ter uma disciplina. O meu trabalho aconteceu porque eu tive disciplina dedicado para o meu trabalho. Então automaticamente o meu treino, e eu sabendo já os resultados que eu já obtive, porque cada vez que eu sento lá com o meu urologista, com a minha endócrino, com a própria Giancarla lá, que é a minha nutricionista, poxa, tem gráficos. Eu passo ali por testes e exames que eles me mostram. Olha só, em junho a gente estava assim. Olha o quanto a gente já conseguiu melhorar. Aqui já deu uma piorada. E tu sabe exatamente quais são os pontos. Não, isso aqui aconteceu por causa de tal coisa. Isso aqui aconteceu por causa... É a dedicação, entendeu? Eu sei exatamente o que eu preciso virar de chave. Que é justamente ter esses dois pontos de... trabalhar melhor a minha alimentação e, principalmente, não abrir mão o horário do treino é o meu horário. Eu atendo um monte de gente da minha família por vezes porque é o horário deles, não, então agora é o meu horário. Eu sei exatamente onde que está o problema para que tenha um resultado muito melhor, entendeu? Talvez, como eu digo para a Giancarla, eu sou dos teus piores pacientes, porque eu sei o que dá resultado, eu já dei resultado e eu sei exatamente onde é que eu erro. Mas aí vai o que a gente estava debatendo agora, é muito mais uma questão de prioridade. E o que tu acha que porque tá eu não estou fazendo atividade física ou qualquer coisa porque eu quero ser o Mr. Universo, entendeu? Eu sei que aquilo é para minha saúde, porque os meus exames fisiológicos, eles já me deram respostas maravilhosas, entendeu? Olha só isso aqui, ó, isso aqui a gente já piorou. Olha o jeito, tem exames assim, cara, detalhados, que são alarmantes, assim, sabe? Eu conversando com urologista, com qualquer especialidade que eu consulte,
os caras mostrando os meus melhores resultados e piores resultados, que foi quando eu tive aquele primeiro baque de começar a consultar, de ter acesso a exames que eu nem sabia que eram feitos. E aí eu consegui entender como é que o meu organismo respondia para tudo aquilo. Olha, tem um determinado tipo de alimento que o teu organismo é como se ele entendesse que aquilo ali ele tem que engordar mais, que ele não vai absorver tanto, que ele vai jogar pro teu lado lá de coisa ruim, que tu pode mudar por esse tipo de alimento, que tu também gosta, né? Por que tu não vai nesse aqui então e tu prefere nesse se esse aqui te faz tão mal? E esse aqui vai te dar, ele vai te saciar muito parecido, mas ele vai te dar mais saúde. Então são esses entendimentos que eu já peguei, mas eu ainda relaxo nas principais partes que dependem de mim, que é a questão da alimentação e a questão de prioridade de treino. Cara, no meu treino ninguém vai mexer. Por exemplo, meu futebol ninguém mexe, mas aí o futebol tu não trata como atividade, tu trata como recreação, né? O que é atividade parece que tem lá, sabe? Cara, e é exatamente assim como eu estou dizendo. Se vocês me ligarem, Bagé, tem como a gente conversar amanhã, mas a gente só consegue fazer 3 da tarde. Meu, claro que tem um dia que eu encontro vocês. Aí eu ligo pro César, amanhã eu tô fora. Como assim, cara? Pô, e tal hora tu não vê? E não é por falta de dedicação, a minha equipe é boa demais. Entendeu? Os caras procuram, olha só, vagou um horário aqui, tu não quer fazer tal hora? Os caras, esse horário eu não consigo. Os caras me incomodam para me botar na rotina, entendeu? Eu que ainda coloco o meu trabalho na frente de alguns dias, assim. E se eu te convidar no horário de futebol? Não, futebol, aí eu vou te convidar para ir junto no futebol. Eu tava com essa pergunta porque na cabeça. Porque o futebol é recreação, entendeu? Parece criança. E jogar mais vezes futebol. Pode ser, é que daí aí uma coisa leva a outra, né? Porque o exemplo que eu usei para vocês há pouco de, por exemplo, hoje eu ter uma podóloga, há um tempo atrás, se alguém me dissesse isso, eu disse assim, para, isso é bobagem, cara, né? Essa coisa de vaidade. Cara, muda a tua vida, porque tu anda melhor, tu entende o porquê que aquele calçado não deve ser usado daquele jeito, tu começa a comprar um tipo de meia diferente, é uma coisa tão mínima, só que na verdade ele maximiza na tua qualidade de vida. Então, por exemplo, em cima de toda essa bagunça que eu sempre vivi, eu sempre fui um cara da bola, porque minha família sempre foi envolvida com futebol. E no lugar que eu me criei num bairro, numa vila chamada Restinga, que é extremo sul aqui de Porto Alegre. Que, cara, tu tinha 2 tipos de lazer, a escola de samba e o futebol. Então tu estava sempre envolvido. Eu sou contemporâneo, por exemplo, do Tinga, do Paulo César Tinga. A gente se criou junto na mesma turma de guri. Então a gente sempre teve esse envolvimento com o futebol. Mas aí tu vê, aí de um tempo lá tu faz um monte de coisa e esquece da tua saúde. Cara, eu tive níveis terríveis, assim, Hoje eu ainda preciso reorganizar a minha saúde para dizer que eu estou num patamar bom, mas perto do que eu já tive, de não fazer exame, de não ter controle nenhum de nada, de glicemia, de nada, é um troço absurdo, cara. E só que tu vai aprendendo quando o teu corpo avisa. Para vocês terem uma noção, quando eu tive um problema, um pico de pressão, eu nem sabia o que era o pico de pressão. Aquele coisa dos desenhos animados, que aparecia do Pica-Pau, quando alguém batia a cabeça e o cara via estrelinhas. Um dia eu me senti tonto e estava enxergando estrelinha. Aí esse cara, não estou me sentindo bem, e vai pro hospital da PUC até. E aí eu chego lá, estou com 20/13 de pressão. Mas para mim isso não mudava nada, eu não tinha nem noção do que representava 20/13. Aí só, 20/13, não sei o quê. Olha, abre a boca aí que nós vamos colocar um remédio debaixo da tua língua. Eu não estou entendendo nada. Aí depois me explicaram, cara, isso aqui não pode ser assim. Quem é o teu cardiologista? Quem? Não tem cardiologista. Aí eu passei a ter. Hoje tem a doutora Andréa Petraco, que já me trata há muito tempo. E ela fica me exemplificando. Cara, olha só, esse medicamento que a gente está tomando aqui para que tu tenha um auxílio, cara, isso aqui a gente pode tirar ali na frente. Né? Vamos acelerar o treino aqui. Então já teve caso de eu chegar lá, cara, o que aconteceu? Tá treinando? Que mudou todo, teus exames estão todos melhores aqui. Então, no meu caso, ainda é essa falta de entendimento da importância que isso tem. Porque eu já provei isso. Quando eu tive mal, a ponto de ter que ir para um médico, quando os meus exames melhoraram e eu sabia que o que estava melhorando era justamente aquele cuidado. Então é uma sintonia fina que eu já identifiquei. Eu preciso colocá-la em prática. Cara, mas achei muito legal o que tu falou sobre a questão de dedicação, né? Que o que tu tem dedicação no teu trabalho é prioridade, logo tu tem alta performance, tá desempenhando bem, tá tendo bons resultados. O jogador, né? Aquele é o trabalho do cara, o cara consegue chegar em alta performance. Mas aí tu vê, né? É super comum, quando o cara para de se dedicar, é super comum o cara ver o jogador de futebol, o atleta,
quando ele começa a ir para sua aposentadoria, o cara mudar completamente o shape dele, estilo de vida, o cara tá mais relaxado, mais jogado, né? E aí, cara, porque é o seguinte, a pergunta que na verdade eu queria fazer é, tu começou a se preocupar com isso quando tu começou a ter prosperidade. Começou a entender que, puta, longevidade é uma coisa importante, agora eu tenho condições, eu quero viver mais, quero aproveitar mais, quero cuidar da aposentadoria do corpo, né? Pra eu conseguir aproveitar aquilo que eu tô construindo. Tu vê, né? Com um jogador parece diferente, com o atleta parece diferente. No momento que ele vai começar a aproveitar a vida, é o momento que ele começa a ficar mais desleixado. Tu acha que essa questão de preocupação com saúde, ela tá vinculada a isso? Cara, ela tá vinculada a uma série de coisas. É que o meu exemplo de vida, ele é um vendaval de coisas, assim. É uma mistura de coisas. Por quê? Eu venho de uma família extremamente pobre. Imagina alguém pobre, a gente era pobre com carteirinha, com força. Então, pô, tu não tinha acesso à saúde. Pô, quando é que tu ia no médico? Quando desmaiava. Quando é que tu ia no dentista? Quando doía. E isso que eu tô falando não é figura de linguagem, era assim que... Sim. Então, poxa, aí lá na frente, depois de tudo, cara, aí tu tem acesso a um plano de saúde, aí tu consegue ter acesso a especialidades médicas, aí tu, poxa, eu sou um jornalista que trabalha nos principais veículos aqui, daqui a pouco tu tá no médico, o médico tá comentando alguma coisa que ele ouviu tu falar no sala de redação e tal. Então também muda até a forma desse tratamento todo. Então eu vivi esses extremos. E aí, pô, uma das coisas que eu fiz, que eu acho que melhora a vida de todo mundo, quem puder faça, é terapia. Né? Então, poxa, aí tu tá lá conversando com a terapeuta e tu começa a entender várias coisas. Então, por exemplo, na minha situação prática de vida, quando as coisas melhoram, quando muda totalmente o cenário e, poxa, eu posso escolher o tênis que antes eu não tinha, eu posso comprar o carro que eu sonhei comprar, eu posso morar num lugar que antigamente eu nem imaginava que eu pudesse morar, o que tu faz? Cara, eu vou me privar de comer, sabe? É quase um pensamento infantil, sabe? É como se fosse uma necessidade que lá atrás tu tinha, cara, de assim... Poxa, vou dizer um negócio pra você que vocês vão rir, cara. Básica, né? Vai no rodízio, vou fazer valer o dinheiro, né? Já não, gastei, mas eu vou além. Quer ver uma coisa? Vocês vão rir. Bala de goma. Eu sou criança, velho. Se eu encontrar bala de goma, lota uma piscina. Entendeu? E isso te faz mal, isso te dá o escape. Então, às vezes, tu tem lá espalhado pela casa. Pô, chegou uma visita, tem lá uma balinha, um bombonzinho. Hoje a gente já tem uma regra. Cara, não põe. Eu sempre digo pra minha mulher, não põe. Já pede pra Rose, que trabalha com a gente aqui, não colocar. Porque vai ser o meu deslize, entendeu? Até sem querer, opa, tem uma balinha. Parece que aquilo te bate assim, como se chegasse num momento... Então, tu não tem uma base de, por exemplo, tu ter uma educação dentro de casa, desde o primeiro momento que tivesse daqui a pouco uma preocupação com isso, né? Cara, olha só, é legal fazer um exercício físico. Não tinha, cara, porque a gente tinha o básico do básico, entendeu? Não tinha como regular a alimentação. Às vezes, tu não tinha nem certeza se no outro dia tu teria alimentação. Então, hoje eu falo num tom de brincadeira, mas, poxa, era uma coisa muito séria que tantas outras pessoas vivem hoje. Então, quando tu fura a bolha e aí tu consegue te dar bem naquilo que tu faz, tu te diz, pô, cara, nunca consegui, pô, né? Nunca consegui. Mas isso gera comer gatilhos esse tipo mentais de mesmo, coisa. né? E é quase um pensamento infantil. É como se tu buscasse, já na tua idade adulta, fazer coisas que tu queria fazer, de entrar no supermercado e varrer a prateleira ali dos doces. É o gatilho do agora eu posso? É um né? gatilho, exatamente. E tem isso, sabe? Mas por eu acho mais que infantil que possa parecer. É normal passar por ele. O cara tem que passar por um momento. Não dá pra seguir sempre. Ficar né? só com ele. Porque tu sabe que hoje tu pode ir quantas vezes tu quiser no lugar X, Y, Z. Então não tem mais esse senso de urgência. Eu preciso ir lá. Nunca, tu consegue. Sobrou um pouquinho aqui. Então tem isso, sabe? É normal quando o cara vai mudar, tá mudando de vida, acontecer isso. Tá? Até uma conversa que eu tive com alguns pacientes. Mas depois o cara tem que focar, né? Tu consegue sair pra jantar e fazer essas coisas que tu tava buscando quando tu quiser, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu digo que vira quase um pensamento infantil. Em alguns casos, sabe? Cara, um deslizinho aqui, uma balinha aqui, um chocolatinho lá. E esse chocolatinho ali, balinha ali, é aquela que o paciente chega e ele não lembra. Não, mas eu não comi nada durante o dia. O deslize. Chocolatinho ali, balinha ali. Ali, castanha saudável, meio pacote de castanha ali no carro enquanto vai de um pro outro. Não Cara, é a questão não é a questão da saúde, é que a gordura, né? Então tem um alto teor de calorias se consumir de uma maneira inadequada. É um alimento bom, um alimento saudável, mas tudo tem que cuidar da questão da porção, né? Então é isso, né? O cara vai beliscando ali e chega, mas eu fiquei o dia inteiro sem comer, não emagreci, por quê?
Tem o deslize. Tu é casado? Sou casado. Aí, 24 anos já. 24 anos, bem casado. Eu sou casado há um quarto de século, cara, quase. É isso aí. E é feliz. Bem. Sou, pô. Cara, a minha vida muda graças à minha mulher também, cara. Poxa, Irado. eu acho que casamento, claro, o programa não é pra falar de casamento, né? Mas relacionamento de maneira geral, cara, acho que a pessoa não passa na tua vida do nada. Ou ela te ajuda muito ou ela te prejudica muito. Exatamente. Isso vale pros dois lados, Com tanto pra certeza. homem quanto pra mulher. Aí ela compra contigo a briga quando tu entra, tipo, vamos começar a cuidar mais da alimentação. Sem dúvida, minha mulher tem mais preocupação com a minha saúde do que eu próprio, entendeu? Ela cuida muito mais, obviamente, do que eu. Assim como ela acreditou muito mais na minha carreira do que eu, porque ela dizia, cara, tu vai chegar aqui. Eu disse, calma, dá uma segurada. Porque eu nunca gostei muito de botar uma meta, Sim. sabe? Vamos chegar no ouro. Não, calma, vamos dar uma segurada. Aqui no bronze já tá legal e tal. Mas então tem essa relação também de cumplicidade, ela sabe que tem toda uma preocupação. E eu sou menos disciplinado que ela, né? E isso que tu falou agora de nunca fui pensando no ouro, ainda mantém assim? Ou não? Nem digo profissionalmente, mas quem sabe tu não pensa assim na dieta? Vai ser muito difícil perder 30 quilos. Não, se até perder só um quilo tá bom. Eu fiz essa figura de linguagem, na verdade, muito mais, cara, na questão profissional de, poxa, tu vai chegar no 10. Sim. Na boa, assim, eu sabia que eu ia chegar no 10. Mas eu nunca admiti pra ninguém. Eu disse, não, calma, dá uma segurada, porque era meio assim, eu não posso vender pra alguém algo que eu daqui a pouco possa... O que é o princípio básico da frustração, né, da decepção? É uma expectativa que tu criou. Tu só te decepciona com aquilo que tu criou um desenho que aquela pessoa é legal contigo. Se ela não for, não é culpa dela, foi tu que desenhou, ela não disse pra ti que ela ia ser legal. Então eu sempre tratei isso com muita objetividade. Mas não, na questão de traçar, não, eu sei que eu tenho que fazer isso. Inclusive o processo que eu tô hoje é justamente para isso. Acabou qualquer tipo de desculpa, agora o processo é realmente tirar qualquer deslize que possa ter. E se eu fazia 40%, 50%, agora é fazer 80%, 90%. Boa. Tu tem alguma meta traçada? Cara, assim, a minha meta é criar uma rotina que eu consiga transformar aquilo em naturalidade. Que eu não tenha que estar, será que semana que vem quantos treinos eu consigo fazer? É chegar assim, não, semana que vem tem 3 dias da semana que eu vou treinar. E se tiver um dia que eu não conseguir treinar, eu vou chegar em casa, vou largar o carro ali, vou na academia do condomínio e vou treinar igual. O teu final de semana com bastante trabalho também? Porque um deles sempre tem futebol, né? Por exemplo, jogo 9h30 da noite num sábado, tu te envolve o dia inteiro. Jogo 9h30, termina 11h30. Aí tu pega mais 2 horas de cobertura. A gente tá falando de 1h30 da manhã terminar a cobertura. Sabe? Então, tu tem praticamente o domingo para descansar. Eu trabalho com o YouTube. O YouTube te exige frequência. Então, eu me dou o direito de daqui a pouco num domingo me dar de folga. Mas no final do dia eu vou postar um vídeo. Porque o meu algoritmo precisa entender que eu tô ali todos os dias. Então, é uma folga meio que disfarçada, né? Então, isso também já me dá uma certa limitação. Porque, por exemplo, eu não sou um cara de beber, sabe? Eu bebo eventualmente, sim, com os meus amigos e tal. Sou um cara hoje de tomar mais vinho do que propriamente uma cerveja, alguma coisa. Mas, por exemplo, aí no domingo, cara, eu não vou beber. Por quê? Porque eu sei que no final do dia eu tenho que estar com a cara legal. Eu sei que se eu beber, a cara não vai estar legal. Então eu preciso gravar, eu preciso trabalhar. Então eu estou no envolvimento inteiro do trabalho, entendeu? A menos que surgiu algo que tem uma capacidade jornalística de que eu gere 2 vídeos ao longo do dia e já deixe eles pré-programados. E aí posso esquecer o resto do dia. E é um dia que dá para fazer um exercício também, né? Na academia do condomínio, sem dúvida alguma. Um cardiozinho, uma musculação. Né? Eu gosto sempre de falar isso, que às vezes as pessoas... Hoje atendi mesmo um paciente que a rotina é bem puxada do dia, dormindo 5 horas, daí treina 5 vezes na semana. Daí eu falei 5 de segunda a sexta, e sim, por que tu não treina sábado e domingo se tu não tem nenhuma atividade que... Pois é, né? Claro, daí pelo menos mais pega 2 dias da semana e tu dorme mais, descansa mais nesse dia e treina no final de semana ali que tu tá mais descansado. Inclusive eu faço isso, né? Tiro folgas ali no dia de semana para não treinar e sempre treino no final de semana. Mas aí que trabalha bastante tempo, é a questão do hábito, né? Que é o que eu busco agora. O meu objetivo é esse. É ter aquela rotina que, independentemente do que aconteça, vai ter que ter o treino. Vai ter que ter atividade física, mesmo que o dia tenha sido carregado. Beleza, o dia vai ser carregado lá, então vai ter que ser de manhã, ou vai ter que ser no meio da tarde, alguma coisa assim. Tu fizeste uma correlação antes ali do futebol com o prazer. Tu gosta de musculação? Gosto. Gosta? Gosto.
Gosto de musculação. Porque às vezes também o não gostar te afasta um pouco daquela... Não, pior que não, porque como eu trabalho com futebol e hoje trabalhando no YouTube me dá muito mais liberdade do que quando eu trabalhava nas emissoras tradicionais, porque tinha que usar toda uma linguagem de gravata, e hoje eu posso chutar o balde, né, dentro, obviamente, de um limite, mas eu posso ter muito mais liberdade. Eu fui para um aspecto que a gente costuma falar, eu acabo sendo resenha. Eu falo com o cara da portaria até o dono da academia. Então, o futebol envolve muito isso. Então, para mim, poxa, eu vou... Dá para dizer o nome da academia aqui? Não te patrocino. Eu faço na Bodytech. Pô, a Bodytech é um shopping de academias. Não tem como tu não te sentir bem lá dentro. Né? Porque, cara, o ambiente é bom, é um ambiente climatizado, tem tudo que tu precisa ali. Esqueceu a toalha? Não tem problema, eles têm lá. Esqueceu o sabonete? Não tem problema, pode tomar banho lá. Quer fazer uma sauna? Faz lá. Então, o ambiente, eu me divirto numa hora ali, entendeu? Então, para mim, é muito tranquilo. Esse não é o problema. O meu problema é justamente conseguir adequar que o meu dia... Que tu chegue lá, né? Ele não precisa nem parar. Eu posso ter, por exemplo, uma reunião 6 ou 7 da noite. Eu treino das 3 às 4, tomo banho ali mesmo e sigo a vida. Tu encaixar uma coisa que tem dias que eu faço assim. Eu participo de 2 programas, né? Um 9 da manhã, outro meio-dia. Às vezes já sai direto, não deu para almoçar para alguma reunião, aí vou para academia e daqui a pouco tem mais reunião, alguma coisa, e talvez um programa às 7 da noite que eu participo de alguns eventualmente. Então tem dias da semana que eu tenho 3 programas e pelo menos mais 2 criações de produção de conteúdo. Então tem dias que ele lota de um jeito assim que não é nem por desleixo. Por isso que eu te falo da questão da rotina. O que eu preciso colocar, que é a minha meta, é essa, é botar que na rotina, naqueles dias, nada vai acontecer. Eu acho que se tu não fizeres isso, o treino vai sempre ficar em segundo plano, né? Vai ficar empurrando. Vai sempre, aí tu tem fica que empurrando. chegar, eu vou fechar a agenda. Sei lá, segunda, E tu quarta, sabe que sexta, a agenda tá horário fechado. Sobre o que tu me pergunta de musculação, e vocês que são experts nisso vão me dizer com mais propriedade. A diferença para mim, por exemplo, eu recupero muito fácil força física, eu sinto a diferença no peso que eu estou fazendo, mas, por exemplo, se eu ficar uma semana sem treinar, quando eu volto na próxima, é como eu volto fazendo fisioterapia. Eu já não volto com o mesmo peso. E eu recupero de novo muito fácil. Tanto que às vezes eu estou conversando com o César, pô, tá sobrando. Eu disse, mas a gente não tá... Não. A gente voltou já no mesmo padrão da semana passada. Então, o meu corpo diz, cara, não para, mantém uma sequência ali, porque toda vez que tu para, a gente volta com menos peso. Aí vai levar mais um tempo para que a gente volte ao mesmo peso que tu já estava evoluindo. Então, eu gosto de fazer, não é nem o fato, eu entro lá feliz, entendeu? Às vezes uma semana ou mais tempo sem treino e cuidando e desregulando a alimentação, às vezes não é uma semana para recuperar. Te dá mais perda. Mais tempo para recuperar muito uma mais. semana de perdas, né? Claro, dependendo do que aconteceu. Porque se tu fica uma semana sem treinar, na outra semana tu não vai treinar na mesma pegada da semana que tu não treinou. Aí tu tem mais uma semana não vai ser uma readaptação, mas tu não vai chegar na mesma intensidade, daí tu só vai recuperar na outra. Então, muitas vezes, uma semana sem treino é 2 para tu voltar para a mesma performance que tu estava antes, né? E na real, Bagé, esse período ele passa tão rápido. Hoje eu como mais do que eu comia quando eu tava com sobrepeso. Tá ligado? Tu aumenta a massa muscular, a taxa basal sobe e o cara come mais, mano. É o período que o cara passa ali, né, de um pouco mais de esforço, eu acho que vale a pena. Pergunto pro Vitor, preciso botar mais comida na tua dieta, tu consegue comer? E agora, cara, eu tô comendo 4 colheres de doce de leite por dia. 4 colheres? 4 colheres de doce de leite por dia. Eu tenho evitado passar perto, assim. Não, eu também. Cara, foi difícil aceitar do tipo, o quê, meu? Sério? Não, pega um quilo. Fez por merecer, né? Mas é o processo. Você tá tentando criar um gatilho mental nele, né? Não, cara, porque assim... Mas o que eu queria ter escutado desde o início, tá ligado? Quando eu comecei. Meu, isso vai passar depois... Vai ser tão tranquilo que como eu sou um cara grande, eu já queimo muita caloria pra sobreviver. Pô, tenho 1,92 m, tô sobrepeso. Então, mesmo que eu não tivesse com sobrepeso, eu já tenho uma necessidade, uma queima calórica diária muito grande, né? Mas o músculo, ele gasta mais caloria do que o sobrepeso, que é a gordura, tá ligado? Mas antes da gente chamar pra mensagem final aqui, que vocês vão dar as dicas final pro Bagé, deixa eu chamar a galera, porque a gente tá fazendo, na verdade, é o episódio 1 do É Pesado, mas é do jogo, com o casal Lemos.
né, que topou com a gente o processo de transformação. Eles começaram a acompanhar uma galera, começaram a ver, entenderam a necessidade. Eu acho que diferente do momento do Bagé, é que eles começaram a criar a consciência, né, entender que era necessário, mas ainda estão no processo de tipo, como é que eu faço essa parada? Tá ligado? Como é que inicia? O que eu tenho que fazer para conseguir chegar nos objetivos? O Bagé me parece um cara extremamente consciente de como, o que, quando sabe cientificamente como é que funciona. Eu tô habilitado, só não tô dirigindo. Exatamente. Ele tá ciente, ele tá consciente. E aí a gente fez o nosso primeiro episódio, que a gente vai acompanhar agora, né? E você vai assistir aqui como é que foi a semana do casal Lemos aí, do É Pesado, Mas É do Jogo. Então acompanha agora que a gente já volta. 8h30 da manhã. Hoje é terça-feira, estamos indo praticar nosso esporte elitista. Exato. Esporte de ricos milionários. Não é o golfe, meus tacos não chegaram ainda. É o tênis. E não é o de mesa. Não é o de mesa, é o tênis de adulto. Nem o de praia. Tênis de praia? Beach tênis. É o beach tênis, é verdade. Então eu estou pronto. Ué, meu chapéu de pescador? Deus, errei de novo. Tá tudo errado. A gente já chegou aqui na quadra e o mais difícil é conseguir acordar cedo. Chegar aqui muito cedo, a gente tem que acordar muito cedo. Vencemos a preguiça mais um dia. A preguiça, o sono, o cansaço. E aqui, ó. Vamos. Cuidado, mulheres apaixonadas. Brincadeira. Primeiros 10 minutos ali só de aquecimento. Já tô inteira, suada. Ofegante, cansado. Dor nas pernas. Muito. Nossa, queimando. Os pés. O diabo tá agarrando meu pé. Encerramos por hoje, agora é 10h40. 10h38. 10h38. A gente chegou, era 8h30, Umas 8h30, 8 e pouco. Hoje já deu. E... embora porque meio-dia tem uma live. E aí... 4h30 a gente tem uma consulta. Com o Dr. Renan e o bicho vai pegar, meu amigo. Aí ele vai falar, pode, não pode, deve, não deve. Cria vergonha nessa cara, tapa na cara de todo mundo. Vai ser um absurdo. Estamos prontos para ir para consulta agora. O Dr. Renan, nutricionista, nos espera e... O que você acha que vai ser lá? Acho que vai comer meus rabos, né? Ai. Agora é irreversível. Fudeu. E tu faz live de quê, Pedro? De tudo, assim, reage notícia, conversa com o pessoal no chat. Vou mostrar para vocês a avaliação física deles. Fizemos uma avaliação de percentual de massa magra, percentual de gordura. Vimos aí o peso inicial. E agora traçamos metas, né? Uma meta de abaixar 1 quilo por semana, pesando em jejum para ter um melhor controle desse acompanhamento. Então eu vou mostrar aqui para vocês a avaliação física do casal. Temos aqui a avaliação da Letícia, ela está com 121,6 quilos. Sua classificação do IMC deu obesidade grau 3, o percentual de gordura elevado, muito alto. Aqui o percentual, que é a quantidade em quilos de gordura e de massa magra ou massa livre de gordura, que é a mesma coisa. Tiramos aqui algumas dobras e circunferências para a gente poder comparar nas próximas consultas. E aqui temos a avaliação do Pedro. Pedro está aí com 128,7 quilos, também está com obesidade grau 3, percentual de gordura muito alto. Aqui a quantidade em quilos de massa gorda e de massa livre de gordura, que é a mesma coisa do que massa magra. E também temos aqui as dobras e circunferências para podermos comparar e avaliar na próxima consulta. Saímos da consulta e viemos direto aqui para o mercado para comprar as coisinhas para dieta. A gente está aqui na parte frangos, galináceos em geral, aves que voam e não voam. Alô pessoal do É do Jogo, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia seguinte da consulta ali com o Nutri Renan, onde a gente
jantinha dentro da dieta já. Hoje meu café da manhã, saí de casa rápido, coisinha pouco, uma banana, uma pera, tá tudo bem, tô bem. E tô embarcando por uma série de shows, em final de semana de shows. E adicionando mais um desafio, né? Que é fora de casa, longe de casa, conseguir seguir a dieta, seguir todos os passos que o doutor passou pra gente. Primeiro dia depois da consulta, o Pedro foi viajar, então vamos ver se ele vai conseguir seguir, se eu vou conseguir também, porque na correria ali do dia a dia tem que conciliar trabalho e preparar as refeições e tudo mais. E aí, para começar o dia, eu já vou começar a incluir frutas no meu café da manhã, que era uma vez na vida e outra na morte que a gente fazia isso. E aí, turminha, bom dia. Hoje é o segundo dia da viagem, né? Cheguei ontem na casa dos meus pais. Um pouco de dificuldade, principalmente para pesar os alimentos, né? Sobre a Letícia, ela começou a treinar conosco há alguns meses. Chegou aqui, mal se movimentava para ir até as bolinhas jogando tênis. Agora ela já está se movimentando bastante. Agora ela até já junta as bolinhas. Antes ela nem juntava as bolinhas, ela ficava paradona lá depois que acabava o exercício. Tipo, eu sou diferente. Agora ela está suando muito, ainda que já suava antes, né? Mas está correndo muito mais. Estou exigindo ela bastante. Aparentemente ela está melhorando bastante. Talvez porque ela esteja jogando todos os dias, ou praticamente todos os dias. Tá, e aí, Renan? Como é que foi a avaliação dos caras? Bom, deixa eu pegar aqui os dados. A colinha. Poder... Bom, então o pessoal ali, os dois, estão numa condição ali de obesidade grau 3, né? Que é bem perigosa para a saúde. Então estão num contexto aí que a gente tem que agir com uma certa urgência, né? Afinal eles estão nessa condição aí de obesidade desde a adolescência, muito tempo. E aqui, ó, na avaliação deles, né, deu aqui que falando do peso, né, da Letícia, tá com 121,6 quilos e 46% de gordura. Te botou uma meta para abaixar inicialmente 1 quilo de gordura por semana. 50% da composição corporal da Leti é gordura hoje. Menos, né, mas tá perto. Já do Pedro, ele está com um peso parecido, um pouquinho mais alto, 128, mas ele é mais alto, né? Mas ele está com menos percentual de gordura, está com 31,6. Mas ele também está com uma classificação aí de obesidade grau 3. Então, mesmo eu botei a mesma meta para os dois, montei ali um planejamento parecido, com algumas individualidades, mas eles têm a mesma rotina de horário, de exercício, eles vivem em conjunto. Então é legal quando o casal tem essa rotina, ou pelo menos o casal se alimenta nos horários parecidos, não tem uma alimentação tão diferente. Um vai comer um arroz X, o outro arroz Y, daí tem que ficar cozinhando duas coisas diferentes. Tem que facilitar e deixar mais prático, né? Então ficou bem encaixadinho ali, o pessoal gostou bastante. Botamos essa meta inicial de abaixar 1 quilo por semana, eles vão me mandar o peso em jejum, uma vez por semana. E eu sempre falo para quem gosta de acompanhar o peso, duas coisas. Primeiro, não se pesa todo dia, que a perda de peso ela não é linear, então não se pesar todo dia é importante, por isso que eles vão mandar uma vez por semana. E em jejum sempre, tá? Porque se tu tá alimentado, tu já vai dar diferença do que tu comeu, do que tu bebeu, então sempre um peso legal para acompanhar é em jejum. Então o pessoal ali vai me mandar, o Pedro e a Letícia, eu vou passando para vocês e a gente vai atualizando o caso. Boa. Mas eles estão bem motivados, sim, estão bem contentes ali no processo, vai dar certo. Eles têm postado a dieta, né, certinho, dizendo que foi tudo pesado. E eles têm o gatilho do esporte, né? O Pedro gosta de tênis e a esposa dele começou a jogar e gostou também. Tá querendo competir? Então eles vão todo dia jogar junto, né? Então tá uma coisa prazerosa, né? O ato de jogar, mas ela sentiu o desconforto em não conseguir jogar bem pelo excesso de peso, né? Então, o desconforto de ela, o prazer que ela poderia ter jogando muito maior, ela sabe que influencia o peso estar elevado e por isso que ela também se conscientizou ainda mais de querer essa mudança. E daí tem essas coisas das metas que eu acho sempre importante, porque o pessoal, eu quero competir, não quero virar uma atleta, mas eu quero jogar bem. Então, isso aí é um gatilho para ela buscar mais, sabe? Não é só o gatilho de, eu quero
ficar mais saudável, que é a coisa mais importante, mas que às vezes não dá aquela sacudida, não motiva. Então ela tem mais isso motivando ela, a performance no esporte. E até, bom, depois eu vou falar sobre os atletas, queria fazer um adendo ali, mas que os atletas que tu comentou ali, por que eles engordam depois, né? Obviamente, metabolicamente, pela falta de exercício, o cara vai engordar, mas ele não tem mais a motivação, ele não tem o porquê, por que eu vou comer bem? Eu não estou mais jogando, perdeu aquela motivação. Então, isso aí influencia. E também eles estão numa condição naturalmente mais saudável. O cara estava magro antes de parar, então ele só vai sentir os efeitos depois que ele engorda. E depois que ele engorda, até ele criar consciência, toda aquela consciência que o Bagé criou agora, leva um tempo também, né? Tu já pensou, já estou acompanhado com uma equipe multidisciplinar, provavelmente tenha médicos envolvidos e tudo mais. Já pensou em fazer uso de alguma suplementação hormonal, ajuste hormonal, hormônio mesmo, para te ajudar no processo de... Cara, a gente está fazendo, na verdade, como se fosse agora um mapeamento de tudo isso, para ver o que eu tinha... Tem muita coisa que eu passei a meio que estudar junto com os médicos, baseado na minha estrutura física, né? De entender como que funcionam hormônios. Por exemplo, tu imagina para um cara que nunca se cuidou com nada, chega e começa a fazer tudo que é exame. Cara, aparece, é o carro que tu nunca levou na revisão. É bom ficar né? quietinho. Começa a aparecer problema em tudo que é lado. Então a gente está fazendo, a gente ainda está nessa fase agora de fazer todo um mapeamento para ver justamente onde que são necessários os devidos ajustes. Mas a gente está fazendo todo o mapeamento, estou fazendo exame pra caramba justamente disso. A gente já teve essa conversa de várias situações, assim. E começou, e eu precisava ter esse impacto do sono, né? Porque a própria endócrina, ela bateu muito nessa tecla. Eu disse, cara, eu trato muitas pessoas aqui que às vezes têm dificuldade de perder peso porque o cara não dorme direito, porque o dormir direito causa irritação, daqui a pouco ele vai comer errado também, tem uma série de coisas. E na verdade, para mim, eu não tenho esse problema. Meu problema não é ter problema de perder peso. O meu problema é criar uma rotina para que eu acostume o meu organismo a perder peso e ir mantendo perda, ou pelo menos chegar num patamar que para mim já seja o ideal. Como eu disse para vocês, eu não vou virar bodybuilder. Né? Eu preciso ter mais saúde, eu preciso ter um exame que mostre, cara, ó, esse nível aqui tá legal para isso que a gente estava aqui exigindo. Então, por exemplo, eu não tenho hoje, graças a Deus, deu tempo e mesmo eu indo para 49 anos, eu não tenho hoje grandes problemas que me preocupem. Mas tem os avisos médicos, tá indo para um nível de preocupação. Então agora a gente tem que inverter e por isso que a gente está fazendo todo um mapeamento aí. Provavelmente eu vou entrar agora na onda de vitaminas, suplementos. Hoje eu tenho, por exemplo, eu acabo usando whey protein, mas é muito mais suplemento alimentar, né? Para saciar a fome, para diminuir. Então coisas que eu chegava e tinha o hábito de comer alguma coisa, beliscar alguma coisa errada em casa, pô, eu já sei que tem aquela fuga ali que vai me fazer muito, muito melhor, né? Claro, nos primeiros momentos o teu corpo meio que diz assim, cara, mas não é isso aí que eu tava precisando. Não era bem isso aí, né? tu vai a gente se conhece. Né? Mas aí tu vai acostumando, né? Claro. Pô, botava um monte de porcaria ali, o cara olha, pô, meu, o paladar vai mudando também. Né? Vai mudando o paladar, vai mudando. Tu vai conhecendo outras coisas também. Por exemplo, eu era um cara que eu não gostava de salada, cara. Hoje eu como salada pra caramba, né? Aí, de maionese? Não, eu como muita salada, meu. Pô, eu adoro o repolho roxo, adoro cebola roxa. Eu gosto de tomate verde. Cara, eu aprendi a comer brócolis com as minhas netas. Sabe que uma elas coisa... chamam de árvorezinha, aí elas iam comer e o vô sentava ali para brincar comendo com elas. E, cara, passei a gostar de brócolis. E hoje eu como muito verde. Sabe que é uma coisa que praticamente todas as pessoas que eu já atendi que têm sobrepeso e obesidade fazem, comem muito rápido. Tu come muito rápido. Eu como rápido demais. Puxa. Não dá tempo de sinalizar, né, que tu tá ficando saciado. Então esse é um outro ponto que eu só falei aqui para quem tá assistindo. Não, rápido demais, às vezes mastigava errado. Mastiga rápido demais, não mastiga bem a comida, daí atrapalha o processo digestivo. Se eu mostrasse para vocês um tempo atrás o que eu comia, até, se eu não me engano, foi o Dr. Daniel Freitas, que é o meu urologista, ele fez uma brincadeira de comigo e disse assim, já pensou se tu pegasse tudo que tu coloca no prato, ao longo do dia. Tudo que tu come, assim, tudo que tu ingere. Fazer o café. Come aquela porção e pega a outra porção e põe dentro do liquidificador.
Serviu lá o teu prato do almoço, come uma porção, pega aquela outra, coloca... Isso é forte. Ele disse, tu já imaginou no final do dia, se tu fosse bater aquilo no liquidificador, com aquela pá de aço e ligado na energia elétrica, ele ia ter dificuldade. Tu imagina o teu corpo, cara. Tu imagina quanta coisa tu joga todo dia ali. Cara, uma hora vai dar um problema lá na frente. Pô, tu tá 48 anos, tu imagina, 48 anos tu só jogou ali. É o teu liquidificador. Tu imagina, uma hora vai te dar um problema. Então, a própria equipe que trabalha comigo, eles começaram a entender que eles precisavam falar a linguagem que eu compreendesse mais fácil. Sabe? Que adaptasse para entender assim, cara, é esse problema aqui que a gente está dizendo que tu pode ter ali na frente. Então aí eu comecei a entender mais o porquê que os caras batiam naquela tecla de determinada coisa que eu estava fazendo errado. Se eu pegasse o prato de comida antigamente que eu fazia e mostrasse para vocês, cara... Por exemplo, eu era maluco... Antigamente, quanto tempo atrás? Não. Cara, vamos seguramente assim, ó. Do último ano para cá, eu dei um impacto maior e aí durante 4, 5 meses que eu estava estruturando realmente todo o meu negócio ali, cara, aí desandou tudo a ponto de eu chegar assim e me sentir mal, por exemplo, para subir a escada A minha casa tem 2 pavimentos, então para subir, de chegar lá em cima assim, cara, peraí, sabe? Esses avisos, cara, tem alguma coisa errada. Pô, mas eu continuo jogando bola, tem alguma coisa errada. Aí que eu volto, aciono todo mundo, meio. Só faltei fazer um grupo de WhatsApp com todo mundo. Pessoal, ligou o alerta aqui, eu preciso mudar isso aqui. Porque, por exemplo, eu gostava muito de farofa. Eu botava farofa em tudo que tu imaginar, cara. Segundo episódio que falam isso, cara. Tudo que tu imaginar. Casal que veio farofa em tudo. Se botar só arroz, farofa, tudo tinha farofa. Isso, né, então cara? eram coisas... Mas eu acho que, pra mim, funcionava muito por esse aspecto de, às vezes, ficar o dia inteiro sem comer nada. Aí chegava, cara, tudo que eu olhasse que aquilo parecesse que ia rechear o meu estômago, botava pra dentro, velho, sabe? Não interessava se era saudável ou não. Então acho que estava muito ligado a isso. Aí depois tu começa a entender, aí tu vai tendo esses exemplos dos médicos que vão dizendo, pô, cara, não vai adiantar a gente fazer isso aqui se tu continuar fazendo isso. Então esses últimos, vamos pegar 2025 pra cá, esses últimos 2 meses, aí são 2 meses de eu retomar tudo com os caras e fazer exame. Eu disse, cara, sabe aquilo que vocês tinham falado, eu não queria fazer, vamos fazer agora. Então eu tô retomando tudo assim, e aí naturalmente tu começa a comer mais salada verde, porque aí tem aquele, fala o seguinte, Bagé, tá com muita fome? Tá bom. Tu quer comer o quê? Cara, só evita. Se tu vai comer, por exemplo, massa, não come arroz junto, não põe pão na tua comida se tu não puder. Eu era isso, cara, sabe? Eu tenho lá uruguaios na minha família, então eu sempre comia muito pão com tudo. Né? Na janta, no almoço, em tudo que era lugar. Então, sabe, cara, evita só isso. Então, depende, pô, tu gosta lá do repolho roxo? Pô, eu gosto de colocar aceto balsâmico, né? O vinagre balsâmico. Cara, faz um prato legal, porque ele vai te fazer melhor aquele pratão de repolho, que é um vegetal, do que se tu estiver botando lá farofa, arroz, farofa com feijão, massa e feijão, tá, mas assim, não tem como comparar, né? Vamos lá, repolho roxo com... Não, feijãozinho com arroz e uma mas aí que tá, mas olha o que é a Chegou mudança... me dar fome, cara, eu tô com fome. Mas olha o que é a mudança de pensamento. Agora eu já consigo entender que não é só que vai me fazer bem. Eu quero comer aquele repolho. Entendeu? Aí depois, beleza, já vamos botar aqui um bife de tantos gramas. Cara, já que tu vai castigar aqui no repolho, então vamos negociar, vamos botar então um segundo bife, se for o caso, mas aí tu não pode apelar lá pros outros alimentos. Então eu tô meio que indo trocando negociando. Aos poucos. E aí eu passei a comer mais salada, entendeu? Ter o hábito de botar salada para comer junto. E aí, poxa, vou num buffet, arroz, feijão, se tiver frango eu vou no frango. Eu já comecei a me policiar mais. Se tivesse bife milanesa, tem que ser o bife milanesa. Fritas, eu praticamente, sabe, tô afastando, assim, tem batata frita, eu passo pelo lado. Eu sempre gostei muito disso, que é gostoso, né? Não faz bem, mas é gostoso. Tu e a torcida. Então tem tudo isso. Bagé não conseguiu almoçar. Cara, pô, passou num posto de gasolina, o mesmo posto de gasolina que vende o pastel frito, pô, daqui a pouco ele tem lá um sanduíche. De repente vê se não tem um sanduíche natural. Então são coisas, eu passei a entender que eu posso chegar no lugar e que eu posso ver se tem uma opção um pouquinho menos ruim pro meu organismo. Antes não, eu já ia direto na ruim. Por quê? Porque tu já entrava no posto procurando pastel. Podia ter qualquer outra coisa que tu ia diretamente. Antes estava sempre buscando o prazer na comida, né? Total. Sempre. Total. E, cara, a gente faz Era isso. um apoio. Mas o problema é
quantidade de vezes que a gente faz No caso, isso, eu fazia todo dia. De toda hora, todas as toda hora. refeições, né? Isso está relacionado com os testes de trabalho, com a falta de sono, né? E essa é uma condição que o cara tem que mudar meio que minimamente, assim, porque senão vai, se depender sempre de comer uma comida muito gostosa, não vai dar certo, né? Às vezes tem que comer o que tem que comer, porque é isso, cara. Mas é que hoje eu consigo ver isso, entendeu? Dá pra Isso, adaptar tem que criar essa coisa. tem que criar isso aí, não é do dia pra noite. Quem comeu errado no Sabe, faltou anos- ideia, vou ali, vejo no aplicativo já o que tem ali. Tem todas as opções. Abriu o aplicativo ali, tem lá a opção almoço. Se estiver em casa, se estiver em casa, você pode fazer isso. Tá, se estiver na rua, de repente pode ser isso. Tem todas essas opções. A gente tá com suporte 360. Tô, cara, é só clicar, olhar ali, é eu me adaptar a isso, sabe? Às vezes, puxa, servi, nem olhei o aplicativo, porque eu esqueço realmente. Então, tem os mecanismos já, entendeu? Por isso que eu disse, eu entrei o 2025 fazendo esse pedido de socorro para eles. Cara, precisamos retomar tudo, esqueçam. Não adianta me dar xixi porque eu não vim aqui 3, 4 meses ano passado. Esqueça, esqueceu, é um novo Vira a amor. página. Vamos daqui para frente. E aí, daqui para frente, a gente está fazendo... E, cara, não é pesado. Sério, não é tão pesado quanto parecia para mim lá. Eu não sei se daqui a pouco eu consegui entender mais a necessidade que eu tenho de mudar isso. É que tu já vem mudando há mais tempo. Pode ser. Isso faz parte da consciência ser. de várias pessoas. Eu já atendi gente que ficou um tempo comigo, não emagreceu, ficou um tempo fora, voltou e depois emagreceu. E depois de anos, né? Porque a pessoa demora para criar consciência. Na verdade, tu sabe, né? Mas para tu entender e sentir aquilo. Tu criou, botou o CPAP, melhorou o teu sono, daí tu criou uma consciência, aí tu entendeu que a alimentação vai te melhorar, e aí tu criou isso, mas tu não conseguiu manter. Só que agora que tu piorou, tu sentiu, Liga o alerta. olha só, eu piorei, eu tinha dado uma leve melhora e tinha sentido esse benefício. E agora eu tô pior do que eu estava antes, não tá legal? Então, quando tu te sente numa condição melhor, dormindo melhor, com mais disposição, energia, treinando melhor, ou até principalmente esteticamente melhor, que geralmente é o que motiva mais as pessoas, né? E tu sai dessa condição, daí tu fica tipo, agora não tá legal. Então, aquela mudança que tu fez no início do ano passado, foi a que refletiu em agora tu voltar com mais facilidade, né? Uma coisa, o Bagé é nosso parceiro, então, mas não tem puxa-saquismo aqui. A verdade é que, cara, tu já venceu, irmão. Tu é um cara que vai fazer 50 anos de idade. Não dá pra dizer que o Bagé tem 50 anos, entendeu? Então, Obrigado. cara, É parceiro, né? Mas cara, não tem como. Tá? O Bagé tá bem. E acho que tem umas coisas que alguém que vai virando característica, talvez, mas o Bagé parece bem saudável, assim. Inclusive, tu toma suplemento? Tomo, cara. Eu, de manhã cedo, eu tenho algumas vitaminas ali e eu peguei o costume de consumir creatina. Creatina. Traz uma CreaBuild aqui pra nós. Porque esse negócio é o seguinte, Pois né? tá valendo ouro, né? Tá valendo ouro. Tá Tem valendo 3 ouro. aqui, a gente tá com segurança. Aqui Pô, fora. tinha que Tem deixar 3. num cofre. Cara, a CreaBuild, tu vê, né? Programa bom, programa de futuro, tem parceiro patrocinador já no segundo Boa. episódio. Né? É sobre isso a vida, não é? Boa demais, cara. Não, e cara, é demais. Creatina é uma coisa E sério, importante pra caramba. os meus exames fisiológicos mesmos, eles aparentam coisas que na hora que os profissionais estão analisando, isso aqui também tem a ver já com o teu treinamento, com a creatina que tu tá consumindo. Porque o organismo começa a responder, né? Pra mim é bom demais. E tem uma coisa, né? Vou voltar aqui depois, quando tiver perto de acabar, pra participar de outro não, eu vou te convidar. A creatina tem que ficar ligado que é o seguinte, tem umas creatinas aí que são meio cachorreira, né? Que o cara vai misturar na água, começa a boiar sim. e tal. Essa é uma creatina 100% pura. O @ dos caras é Creatina CreaBuild. Então segue os caras aí no Instagram, faz o pedido pra eles puro, no né? direct. Direto com o scoop na... Direto, golinho d'água e foi tomo embora. assim. Eu boto um pouquinho, um copinho ali. Eu também não usei Não, fazer assim. eu jogo puro, cara. É o puro. Não recomendo, tá? raiz, Não façam né? isso, mas não tem problema. Pois o cara se engasga ali e tal. Dizem que existe um risco de aspiração, É, né? Tem. Não recomendo. Tem isso também, né? E eu Ah, acho dá que pra quem toma misturar. creatina direto na boca é capaz de qualquer coisa. Cara. Não, parece que creatina faz E bem. pré-treino. Pior que eu acostumei sempre Pré-treino, assim, eu cara. cansei de tomar pré-treino assim. Não, mas sério mesmo, creatina faz bem pro cara, pro desempenho nos treinos, né? Aumenta o pump muscular, porque A tem gente que creatina, parece a saber até pra creatina cabeça. é um suplemento que está em vogue, né? E a coitada já foi, inclusive, rechaçada por um tempo, né? Da retenção, da insuficiência renal, né? Mas isso foi interessante porque isso motivou muito estudo, e hoje se estuda muito creatina.
E hoje a creatina ela já está num nível de aceitação que está sendo prescrita, inclusive, para idosos. Por quê? Porque uma das propriedades da creatina é melhorar a parte cognitiva. Ela é neuroprotetora, ela melhora a função neuronal, ela regenera neurônio. Aí. Então, se prescreve muito para idosos. Mas, basicamente, para quem treina, suporte energético, né? A creatina, um subproduto dela, que é a fosfocreatina, ela gera energia direto na mitocôndria, né? Energia para exercício de explosão. Né? Bom demais. Leandro, para que vai ficar mais caro, entendeu, o produto. Na real, tá ligado? O cara vai Vamos valorizar o patrocínio, vai chegar no né, cara? amanhã, tá no site mais caro a parada. Não dá pra ser assim. Não adianta tomar creatina e treinar fofo, hein? Tem que treinar de verdade. De verdade, é. Mas aqui a gente tá se encaminhando pro final. Eu queria que, como nutricionista, depois de escutar o Bagé, desse pra ele uma dica e uma visão de futuro positiva. E tu também, doutor? Cara, acho que dica é traçar uma meta de curto, médio e longo prazo. Porque o Bagé, ele com muita gente sabe o que é errado. Talvez a pessoa não saiba o que é o melhor nutriente, mas ela sabe o que é errado, o que é sair do plano. Então precisa traçar uma meta e ter uma motivação nessa meta. Claro que a gente vai fazer as coisas sem ter vontade muitas vezes, mas o que vai te motivar a fazer aquilo sem estar com vontade naquele dia? É o que ele falou, de poder cuidar da família por mais tempo, de poder trabalhar mais tempo. Tem que encontrar assim, o que vai te motivar e ter uma meta. Porque sem metas ali de curto, médio prazo, a gente é um sonho só, não é Então tem que botar uma meta talvez de perda de peso, quero baixar 1 quilo por semana, ou que o teu profissional achar o mais adequado, né? Porque ele que fez a tua avaliação, botar metas assim e para conseguir conquistar essas metas, além do plano que já vai estar especializado ali para ele, ter essa questão da buscar ali o que realmente vai motivar. Como tu gosta de falar com fazer terapia, talvez é uma coisa para, se tu já não conversou, obviamente, para trocar uma ideia com ela, para pensarem assim, em algum gatilho que vai te ajudar a manter 100%. E a questão da organização, né? Que sabe muito bem, de priorizar ali o exercício, porque o exercício é um hábito que nos ajuda também a não sair da dieta. Às vezes, quando o cara pega aquele mês que não treinou nada, que não fez exercício, é o mês que a pessoa não seguiu bem a dieta. Sendo que deveria seguir melhor ainda, né? Não treinou, mas é isso aí. Cara, é essa questão, metas e organização. Cara, isso é muito que verdade. É o principal, assim, que eu poderia falar. Mas como tu disse, conscientemente está bem encaminhado ali, é só agora botar só, né, entre aspas, né? Que a gente sabe que não é tão fácil, mas botar em prática, né? E dia após dia ir melhorando. O cara não... Depois do treino, o cara... É difícil o cara pegar e abrir uma bolacha recheada, tá ligado? O cara se ferrou às 5 da manhã. Depois, vou derreter uma bolachinha traquinas aqui. O cara não faz, entendeu? Não vai fazer. Por isso que eu gosto de treinar, de falar pra galera treinar no final de semana, que é quando eles mais saem da dieta, né? Porque daí já tem esse gatilho também pra, tipo, vou comer aqui mais comida e 2 bombons ali já dá 40 minutos correndo, cara. Não vale a pena. 15 minutos é uma maçã do caralho. Foi baseado nisso que eu virei o tarado dos rótulos, né? Olhar a caloria de tudo e fazer a conta. Mas quanto eu vou precisar treinar para gastar isso aqui? E tu, meu irmão? Bom, eu sou suspeito, né? Já sabe o que eu vou falar. Atividade física. A atividade física ela é imprescindível para todo o processo e principalmente para a manutenção do processo depois, né? Questão de manutenção de massa magra, questão de ganho de massa magra, que vai afetar o teu metabolismo, vai te permitir, como o Vitor falou ali, comer mais, né, sem engordar, né? Essa é a ideia, por isso a questão da manutenção da perda de peso, sem contar a questão de saúde também, que me parece que é a tua prioridade nesse processo, né? Cuidado de saúde. Vou te dar um exemplo assim, a musculação, tá? Os estudos mostram que a musculação treinada 3 vezes por semana, ao longo de 10 anos, ela pode diminuir em torno de 30% causas de morte clínicas, de qualquer coisa que tu pensar. Então, a musculação é remédio. Musculação, ela ativa sistemas e libera miocinas e que influenciam muito o nosso sistema imunológico. Algumas miocinas, inclusive, e isso é muito visível no câncer de próstata, elas estimulam células que estimulam a morte de células mal formadas na próstata. Então, é prevenção de câncer. Né? E por aí vai. A gente poderia ficar mais um podcast de 2 horas aqui falando sobre os benefícios do exercício físico, sem contar que o exercício físico faz a conta fechar o tempo do ponto de vista de gasto calórico, né? Fechar a conta do déficit calórico para proporcionar o emagrecimento. E eu vejo que a tua dificuldade é estabelecer uma rotina e, como eu falei antes, eu acho que tu tem que te programar para realmente
botar isso na tua rotina como uma prioridade. E não como assim, não, quando der eu vou treinar. Porque isso não funciona. A gente sabe que não funciona. Porque tu não vai conseguir ter uma constância. Então, para tudo. O Renan falou ali, tem que traçar uma meta. Ok. De fato, isso faz toda a diferença. Porque senão tu te pergunta, por que eu estou emagrecendo? Por que eu estou treinando? A saúde. Aí eu vou lá no médico, melhorou meus marcadores de saúde, ali, exames laboratoriais, enfim, o que seja. Aí eu vou pegar, beleza, melhorou, fui. Aí eu fico 2 meses sem aparecer, aí piorou, eu volto. Entendeu? Aí tu cria aquele hábito do vai e vem e tu não consegue ter uma evolução, uma constância. Tem que parar e dizer, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Bom, o que eu preciso fazer? Tu já mostrou que sabe, né? Mas traçar, botar isso na planilha, botar ali, né? Se tu teve... Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, quando eu reconheço um paciente, o cara está no auge da vida laboral dele ali, o cara atingiu as metas dele, o cara atingiu o sucesso. Esse cara chegou ali como? Disciplina, meu velho. Disciplina. Disciplina, dedicação, força de vontade. Pega essa disciplina, dedicação e força de vontade que te colocou no ápice profissional e bota isso na tua vida fitness, na tua saúde. É isso que precisa fazer, direcionar o foco. E botar meta. Cara, porque assim, é sabido, e tu mesmo já disseste isso antes, o corpo, tu precisa de saúde para o teu trabalho. E não o trabalho precisa ser prioridade. Porque daqui a pouco o seu corpo começa a dar sinais. Tu teve ali uma crise hipertensiva clássica. Tu teve muito perto de ter um AVC. Sim. E aí, o que adianta tu ficar entrevado em cima de uma cama depois? Essas coisas precisam ser pensadas seriamente. Eu não estou fazendo terrorismo, mas nós estamos tratando de realidade. A gente sabe que o sobrepeso ele afeta muito o risco cardiovascular, sobrecarga cardíaca, sobrecarga do sistema venoso e arterial. E esses sinais que tu estás tendo é o corpo dizendo, olha, Bagé, te liga, né? Porque daqui a pouco isso vai dar problema. E a dica que eu te dou é essa, tá? E eu posso te dizer isso de experiência pessoal porque foi assim que funcionou comigo. Para tudo, não estou dizendo que vai parar de trabalhar, mas organiza de tal forma que tu tem que ter aquele momento. Esse aqui é o meu momento de fazer meu treino, é o meu momento de cuidar da minha saúde, porque o resto todo depende dela. Essa é a mensagem que eu tenho para ti. Show. Bagezito, obrigado por ter vindo aí no nosso programa, ter trocado com a gente. Mês que vem eu volto para pegar mais creatina. Pegar creatina nova. Ter sido sincero, transparente. Cara, como eu disse, tu já venceu, vai dar tudo certo, top demais, só valeu. E a galera que tá nos acompanhando, né? Obrigado por chegarem até aqui, curte, comenta, compartilha esse conteúdo, a gente faz com carinho para vocês, realmente é para compartilhar coisas que a gente está vivendo, que está curtindo, que eu acho que são mensagens de fato importantes, que foram importantes para mim no meu processo de transformação. E a gente, no episódio que vem, aí vai acompanhar como é que foi a semana aí do casal Lemos, no É Pesado, Mas É do Jogo. Até o próximo episódio. Tchau!